A construção de um Messias por meio das manipulações de quem tem o poder nas mãos. Na opinião do barista de hoje, nós vamos falar sobre a segunda parte da adaptação do épico escrito por Frank Herbert. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Coffee X. Eu sou o Felipe Xavier e esse é o Opinião do Barista, um segmento aqui do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje, vamos falar sobre Duna Parte 2 e para isso eu não estou sozinho. Eu tenho o prazer aqui de anunciar ele pela primeira vez no Coffee X, o grande Márcio Moreira. Fala aí, Márcio, bem-vindo. Que prazer estar aqui contigo, Felipe, o menino Felipe, que nem o Coquinho chama. Menino Felipe. Sempre será, eternamente. O menino Felipe passou dos 30 já. Sempre será o nosso menino Felipe. Ai, cara, que bom que você tá aqui, viu? O dia que eu assisti e postei lá no Instagram que tinha gostado pra caramba e você respondeu, eu falei, cara, vou chamar o Márcio. Nunca chamei o Márcio pra gravar um Coffee X. Que pecado é esse que eu cometi? Não sei por quê, até hoje. Vai, não peque mais, fique em paz. Então, antes da gente ir pro episódio, só aqueles comentários de sempre. Se você gosta do trampo que eu faço aqui no Coffee X, tem o grupo aberto no Telegram, que tem o link aqui na descrição desse episódio. Se você escuta o Coffee X por algum aplicativo que dá pra dar estrelinha, tipo Spotify, Apple Podcast, faz isso pra gente, compartilha o podcast com quem você acha que curte cinema e que vai gostar desses papos mais informais sobre filmes, sem ser papo de cinéfilo que fica falando de só fotografia e afins. A gente fala mais de um jeito mais descolado aqui, as nossas opiniões. Agora, vamos lá, vamos falar do filme com spoilers, tá, gente? Lembrando que sempre que eu tô acompanhado aqui no Opinião do Barista é com spoilers. Então, bora pro papo. Duna é uma adaptação do romance de ficção científica do mesmo nome aí, o escritor Frank Herbert, que foi uma saga que foi publicada entre 1920 e 86. Márcio, uma pergunta, você já leu algum dos livros de Duna? Eu tentei. É uma prachoca, né, cara? Cara, não é nem por ser prachoca, cara. Eu não sei, não me pegou. Uhum. Eu comecei a ler, tentei até mesmo depois de ter visto o primeiro filme, mas depois de ter construído a referência visual na cabeça, não foi o suficiente pra me prender, saca? Sim. Eu falo isso assim com um pouco de vergonha, porque eu gosto de terminar os livros que eu começo. Mas não deu, cara. Por mais que eu goste, não é uma coisa que acontece muito. Uhum. Então, assim, o Duna foi um livro que... Ai, cara, eu me perdi nos nomes, eu me perdi visualmente nas referências, eu me perdi bastante, cara. Eu acredito que Duna, ele pede muito referência visual. Uhum. E mesmo eu tendo criado essa referência depois de ter visto o primeiro filme, os nomes eu não conseguia ligar ao que eu tinha visto em tela. Uhum. Até por causa da adaptação, acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, cara, eu me perdi muito e ficou cansativo. Eu falei, cara, outra época, não é pra mim, pulei fora. Diferente de Game of Thrones, por exemplo, se você for ler alguma coisa de Game of Thrones, você fica um pouco mais preso. Eu acho que o autor do Game of Thrones, ele tá ciente de que tá levando a pessoa pra dentro de um universo completamente alienígena, completamente diferente. Sim. Coisas que, por exemplo, em obras do Tolkien ou do Herbert não tem, entendeu? Uma outra época, uma outra pegada. Te vira aí, filhão. O Martin também é um cara que veio ele era roteirista de TV, né? Então, eu acho que talvez ele tenha mais essa referência visual e como escrever para guiar mais visualmente o leitor, que na década de 20, na década de 40, que, como você citou o Tolkien aí, os caras não estavam preocupados com isso, né? Então, acho que tem essa diferença.
Eu te perguntei se você leu o livro e o que você disse, eu já ouvi. Você não é a primeira pessoa que é nerd e que gosta dessas coisas, que já falou, cara, Duna é difícil, é um dos livros, assim, complicados. Tem algumas informações interessantes aqui sobre o livro, que ele venceu o prêmio Hugo em 1966. Ele é considerado o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos. Eu não fazia a menor ideia disso. Agora, como? E o mais importante também, né? Não só por ser o mais vendido, mas por ser também o mais importante, que ele foi referência para um monte de outras coisas. Sim, ele é um dos pais da ficção científica, como, sei lá, a Fundação do Asimov, né? São livros que hoje nós temos conceitos da cultura pop e de outros filmes que vieram e beberam muito na fonte, desde Star Wars até Game of Thrones, que você citou aí, que tem as casas e tal. Acho que beberam muito desse tipo de narrativa e até das discussões que o Herbert traz no livro, que inclusive eu comprei no meio do ano passado, justamente porque eu falei, cara, depois que eu assisti o 2, eu vou tentar embarcar nessa viagem aí, vou ver se eu consigo. Aí daqui a um tempo eu tô querendo começar, agora que já vi o segundo filme, mas vamos ver, né? Não... Eu passei pela mesma coisa com Fundação. Eu gosto muito de Asimov, eu já li vários livros do Asimov, mas o principal dele, que é a Fundação, eu também não consigo ler. Eu vou lendo, paro na metade, volto. Vou lendo, avanço mais um pouquinho, volto. Eu fico muito tempo sem ler, entendeu? Então, assim, eu não entendo. Eu queria entender essa semelhança, que não é tão semelhante, mas acho que não sei se é porque tá muito tempo no futuro. Quando ele fala de robôs, eu tenho facilidade de ler. Entendeu? Sim. Quando é história de robôs, contos de robôs, eu robô. Mas a Fundação, que é o cerne da obra, tanto que tem vários livros que estão dentro do Asimov verso, eu consigo ler, mas o Fundação não consigo. É esquisito. Sobre o universo de Duna, vamos só dar um panorama aqui. Bom, se você tá aqui, eu imagino que você assistiu os 2 filmes, né? Então, só para recapitular, a gente vê que a história de Duna se passa num futuro distante, que tem um império intergaláctico meio feudal aí, que tá em expansão, e existem meio que planetas que são controlados por famílias, né? E essas famílias, elas meio que juram aliança à Casa Imperial, né? Que a gente tem o Império como o grande dominador desse universo. E o livro conta a história do Paul Atreides, né? Que é o herdeiro do Duque Leto Atreides. No filme, vividos aí, o Paul Atreides vivido pelo Timothée Chalamet e o Duque Leto pelo Oscar Isaac. E aí a gente tem a Casa Atreides, que é meio que, a gente pode trazer aqui como os mocinhos, meio que, é isso que talvez a história meio que traz um pouco pra gente, que eles são meio que os mocinhos da história, ou pelo menos os honrados, né? A gente acompanha o fio narrativo pelo ponto de vista deles. Sim. E aí a gente tem esse planeta que dá o nome do livro, né? Que é o planeta, na verdade, que se chama Arrakis, mas ele é conhecido como Duna porque ele é um planeta de areia, tem os vermes de areia lá, e esse planeta tem a especiaria, que é a parada mais importante que existe no universo, e essa especiaria faz com que as pessoas tenham alguns, como se fossem poderes um pouco sobrenaturais, ou até que ajuda as pessoas a desenvolverem ciência sem precisar de um computador, né? As pessoas mesmo são seus próprios computadores, enfim, tem uma parada que o filme só toca, mas eu sei que tem mais sobre isso porque eu vi outras pessoas falarem, enfim, que a especiaria faz mais do que só dar um grau, né? Ela possibilita que as pessoas façam viagens interplanetárias. Isso é a coisa mais importante do universo de Duna, né? E aí no primeiro filme, nós tínhamos 2 famílias principais, que era a família Atreides e a família... Esqueci o nome. Como que é? Harkonnen, isso. E tem a família Harkonnen. A família Harkonnen era a que dominava Duna, mas o Império meio que fez uma troca e a família Atreides vai pra tomar conta de Duna. Só que durante o primeiro filme a gente descobre que era tudo um grande complô do Império com a família Harkonnen pra eliminar a família Atreides. E no meio disso nós temos ali o Paul Atreides, que é construído o tempo inteiro para ser o tal do Messias. E aí a gente tem uma casta de pessoas que são as mulheres, que são as Bene Gesserits, que
A Bene Gesserit que a gente mais acompanha é a vivida pela Rebecca Ferguson, que é a Jessica, Lady Jessica, e ela acredita nessa profecia, assim como... Não acredita, né? Porque a gente tá sempre vendo Duna com essa manipulação, porque as Bene Gesserits, elas têm alguns poderes sobrenaturais, alguns poderes de ver o futuro, e elas conseguem alguns poderes como se fosse... E aí, que a gente comentou aqui, que muitas outras obras beberam, como se fossem as Jedi aqui do universo de Duna, né? Elas mesmas falam que não é fé, é planejamento. Então, é legal que há uma imersão de ciência e fé na parada. O filme, a obra, né, vamos colocar dessa forma, deixa a gente nessa... Não dúvida, mas nesse lugar cinzento, que nem no Star Wars, né? É referência direta com isso mesmo, de que, ora... é magia, mas pode ser ciência para as pessoas daquele mundo, saca? Então você fica naquela coisa, e isso é bacana, não tratar... No filme trata, né? Tem a parte sobrenatural, mas ao mesmo tempo tem o descrente. Ao mesmo tempo tem as pessoas que estão dentro do sistema de fé, mas também trata aquilo de maneira liberal, de maneira positiva apenas, assim, com maneira científica. Isso aqui é isso aqui. Entendeu? As próprias Bene Gesserit, elas poderiam muito bem ser altamente fanatizadas como o povo da areia ali era, como os Fremen. Mas não, eles só usam aquele sistema de domínio a favor delas, aquelas habilidades, então trata como uma habilidade mesmo. Então isso é bem bacana. É isso. E importante, você citou aí os Fremen, que são essas pessoas que são nativas do planeta Duna, né, do planeta Arrakis. E nós temos esse povo que vive na areia, né? Que eles vivem em um planeta que a gente entende que água é uma parada muito escassa e que eles têm aquelas roupas que reciclam a água do corpo deles e tal. É uma parada bem, bem interessante. E aí a gente tem o desenvolvimento do Paul Atreides como esse Messias que vai libertar o povo de Duna da opressão do Império e de todas as casas que estão ali para pegar a especiaria e oprimir eles, né? Porque para pegar a especiaria, eles meio que eles têm fazendas, né? Coletando a especiaria, e os Fremen entram em conflito com eles o tempo inteiro, né? Porque eles estão ali meio que abusando do planeta, né? Isso é uma crítica também ao que o imperialismo fez no mundo de uma forma geral, né? Sim. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente conseguiu meio que cobrir um pouco do universo aí de Duna. O primeiro filme saiu em 2021 e o segundo filme agora em 2024. Esses filmes tiveram vários problemas de primeiro, pandemia, né? O de 2021 era pra ter saído antes, se eu não me engano, acho que era pra ter saído em 2020. E aí a pandemia aconteceu, e aí ele foi atrasado por um ano. E o de 2024 era pra ter saído ano passado, mas rolou a greve dos roteiristas e dos atores, então os caras não quiseram promover o filme sem os atores, né? E isso, pra mim, eu achei que fosse quebrar um pouco, e meio que quebrou um pouco a minha expectativa, porque eu gostei, já começando a falar um pouco da opinião, eu gostei muito do primeiro filme, Márcio. Eu vi muita gente comentando de que o primeiro filme é lento, é mais arrastado e tal. Eu concordo em partes, mas eu gostei muito do primeiro por causa dessa introdução, dessa construção de mundo que o primeiro filme traz, que é meio que, deixa eu te introduzir aqui, deixa eu te mostrar o tabuleiro, quais são as peças, e aí a gente vai jogar no segundo. Sabe quando você vai jogar um jogo de tabuleiro que é complexo e aí você precisa de um tempo pra explicar? Pra mim esse é o primeiro filme, é a explicação. E aí o segundo filme é o jogo, né? O que você acha do primeiro filme? Cara, eu acho que a gente sofre desse mal, né? De dizer que as coisas são arrastadas e tal. Falou o cara que não conseguiu ler Duna, né? Mas assim, eu acho o primeiro filme um filme excelente. Sim, assim. Concordo. Um filme excelente. Se você for colocar dentro de um espectro de comparação, talvez os primeiros Senhor dos Anéis seja tão arrastado quanto ele, mais arrastado do que Duna. Claro que teve mais tempo para poder botar uma ação ali e outra colar. Duna teve menos tempo. O primeiro filme de Duna foi mais curto do que o Senhor dos Anéis. Mas o Senhor dos Anéis, o Duna, ele traz uns elementos, ele apresenta um mundo de uma maneira tão competente. De novo falando da palavra referência, o termo referência visual, mas ele enche a tela
com um desbonde visual. E aí você fica naquilo ali e é um passeio. O primeiro Duna é um passeio por Duna, sabe? Eu acho que é esse que é o grande lance do primeiro filme. Ele tá preocupado em fazer você passear, porque, ao contrário dos autores daquela época, o Villeneuve, ele tem consciência de que não perdoe o trocadilho, um ambiente completamente alienígena pra gente. Uhum. Né? Ele é alienígena não só por passar em outro planeta, mas os conceitos. Cara, todo mundo fala do design da nave Mosquito lá, que bate asa em vez de rodar igual um helicóptero. É uma Apache em vez que bate asa. Então, assim, são coisas e mais coisas, trajes que reciclam a umidade do corpo, e tem o verme de areia. Durante muito tempo, as pessoas diziam que Duna era uma obra inadaptável. Então, o Villeneuve, ele é muito competente em encher a tela no primeiro, colocar resoluções, reviravoltas. O final do primeiro, cara, ele é um final que deixa você na ponta da cadeira falando, quero ver o resto, quero ver onde é que vai parar isso aí. E aí acaba e tu, caramba, como assim acaba? Quem foi quem foi desavisado? Quem foi desavisado pro cinema pra assistir o primeiro filme, velho, saiu do filme falando, como assim? Teve gente que reclamou disso também, né? Eu vi algumas pessoas reclamando, eu falei, cara, como é que pode? O pessoal não estava ciente. Só que aquilo, a gente é cinéfilo pra caramba, né, Felipe? A gente tá por dentro das coisas, fica vendo o site. Agora o povo, né, o público normal, eles entram na sala de cinema, vamos ver qual filme que tá passando hoje. Aí não sabe de nada que tá passando, o que vai lançar, o que vai ser, saca? Então, o primeiro filme eu acho também irretocável, cara. Eu gosto muito do primeiro filme. Muito do primeiro filme. Muito, 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 muito. Ele pra mim, ele é fantástico. E ele mostra, pra quem pelo menos está ligado, de que é um precursor, que ele é algo basilar para todos os outros filmes de ficção científica, até para quem não é de ficção científica, né, da cultura pop de forma geral. Ele mostra isso no primeiro filme logo de cara, essa coisa das casas, da conspiração. Uhum. Falamos de Game of Thrones, lembra bastante Game of Thrones. Ele traz muitas coisas que você fala assim, caramba, E pra quem entra, novamente, desavisado na sala de cinema, fala, isso eu já vi em Star Wars, isso já vi em Game of Thrones, isso já vi... Cara, ali ele tá mostrando, ó, é isso mesmo aqui, ó, porque é aqui que começa isso tudo. É o problema da obra de Duna ser... Ao mesmo tempo é um problema e é uma coisa boa, porque hoje nós temos tecnologia para fazer uma adaptação tamanha, mas esse é o problema de Duna ser adaptado de direito tão tarde, né? Porque aí tudo que aparecer em Duna, a gente já viu em outro lugar, mas começou aqui, sim, né? Então é complicado até pro próprio Villeneuve, porque aí eu acho que ele tem que talvez tentar fazer mudanças na sua adaptação para tentar surpreender de alguma forma. E eu acho que ele consegue fazer isso de um jeito bom, justamente com essas coisas de... O primeiro filme acaba no ápice, né? O primeiro filme acaba quando tá de fato começando a jornada do Poe, né? Então, ele conseguiu no primeiro filme fazer com que eu não tivesse dúvida alguma do universo no segundo e eu pude só aproveitar, sabe? Porque ele conseguiu me introduzir de um jeito que me despertou curiosidade, me trouxe tudo que eu precisava fazer sobre todos aqueles personagens. Então agora aqui nesse segundo filme, quando ele traz outros personagens que só tinham sido citados no primeiro filme, como o Imperador e outras coisas, você já tá iniciado. Então você só se deleita nesse segundo filme. E aí agora vamos entrar de fato no segundo filme, que começa exatamente onde o primeiro parou, né? Ele meio que acabou ali o Poe indo embora com os Fremen, e aqui o segundo filme começa com ele com os Fremen talvez já há alguns meses, né? Porque a mãe dele estava grávida no fim, e a barriga dela já tá um pouquinho grande, né? Mas eu imagino que seja alguns meses depois, porque ele já tá até fazendo missões com eles e tal. E a primeira cena, cara, dessa segunda parte é eles atacando aquela galera lá, que eu não lembro agora os nomes de soldado e tal. Eu sei que eles têm uns nomes lá, que é acho que é a galera do Império mesmo que tá
indo atacar eles, que aí eles usam aqueles trajes que vão subindo devagarzinho e tal, cara. No começo cena. é a casa Harkonnen ainda. É a Harkonnen ainda? Harkonnen. São os Harkonnen ainda. Eu tenho um problema com esses uniformes, tá? Chega... Eu confundo os uniformes da galera do Império com o da galera Harkonnen aí. Então, o Império chega depois, no finalzinho. E essa galera do Império parece uma coisa mais do medieval, entendeu? Sim. Parece uma coisa mais fantástica, um negócio mais templário, uma coisa mais assim, saca? Uhum. Enquanto esse do Harkonnen é aquela coisa mais orgânica, bizarra, bem vindo mesmo do planeta do Sol Negro, que nem eles, né? Ele mostra no momento lá que é fantástico, a gente pode falar disso depois, mas, nossa, eu curto demais aquela incursão inicial, aquele combate inicial é muito da hora, muito da hora. E aí a gente tem aí o Paul ainda nessa missão de ser aceito pelo povo. A gente tem a mãe dele falando o tempo inteiro de que ele é o Messias e que aí ela tá vendendo essa profecia pra ele e ele não acredita, né? Tanto que tem várias frases dele no filme de que eu não sou Messias coisa nenhuma, eu sou o que vocês estão construindo que eu seja e vendendo essas mentiras para o povo, né? Isso é bem datado no formato de história de Duna, né? Uhum. Porque esse formato de jornada do herói ninguém mais está usando, o pessoal está evitando até. Então, você vê que ele está na fase do que o herói rejeita a missão. Sim. Né? Tem o chamado você tem a apresentação do herói, mostra que ele é o mocinho, com algumas questões de relacionamento e coisa e tal. Depois ele tem o chamado da aventura e depois ele nega. Isso é muito, muito datado, saca? Sim. Hoje o pessoal tá tentando quebrar esse ciclo, pra tu não cair num clichê gigante. Você acha que ficou ruim nesse sentido? Porque eu acho que depois o desenvolvimento que a gente tem do Paul, eu acho que isso melhora um pouco, porque indo lá pra frente, eu entendo que a gente não está construindo um herói. Pelo menos essa é a minha impressão, sim, né? Sim. E é uma coisa que a galera que lê o livro fala que só eles entenderam. Cara, eu ouvindo outros podcasts, vendo outras pessoas falando, não, cara, quem assistiu e não leu os livros entendeu isso. Ficou bem claro isso no final. Com certeza. Entendeu? Eu tenho uma crítica, tá? Que permeia todo o filme e que no final fica bem latente. Mas daqui a pouco a gente... Não sei se a gente vai falar isso nos pontos positivos e negativos, mas fica bem latente, assim, que ele vai se tornar ele é um personagem, ponto. O filme ele não tá muito nessa pegada de que, olha, temos um herói. Por isso que eu falei, é um fio condutor na qual a gente acompanha esse cara. Uhum. E ele passa... Isso que eu acho que é muito disruptivo pro Herbert, porque naquela época ele já tava quebrando essa coisa do herói. Sim. Mesmo ele usando a jornada do herói, depois no finalzinho ele começa a quebrar o fato desse herói. Até porque ele precisava fazer outros livros, né? Então ele não podia esticar a jornada do herói. A jornada do herói ele se fecha no final do primeiro livro, que é o final do segundo filme. Então o Atreides, o principal, ele é trabalhado dessa forma. Eu falei que é uma coisa que aponta para uma época, mas talvez o Herbert tenha feito isso na época de maneira proposital, para depois, no final do livro, desconstruir. E o Villeneuve, no filme, tenha feito de forma a mostrar assim, olha, é um herói, eu tô usando um modelo antiquado, mas eu vou quebrar mais cedo do que o Herbert quebrou. Uhum. E tem alguns tropos que ele começa a botar no filme, que quem leu, aí eu já não sei, diz que não tem no livro. Que ele começa a quebrar antes, entendeu? Começa a fazer bem antes. Ele lima alguns personagens, ele lima um monte de coisa. E assim, pra mim, a adaptação... Como eu não li o livro, então eu não tenho noção do que tá acontecendo, mas... não quero me antecipar aos pontos negativos. Tem momentos em que eu percebo assim... tá... Isso tá esquisito. Aí depois eu descobri que tava esquisito porque foi adaptado. E outros momentos que foi adaptado, mas eu não percebi nada. Porque como eu não li o livro, pra mim tava de boa. Entendeu? Saquei. Então, essa questão da linguagem antiquada, de tem ali a jornada do herói. Eu acho que tanto o Villeneuve quanto o autor lá no passado, eles estavam cientes dessa parada, desse formato antiquado.
entendeu? O autor na época não era antiquado, né? Mas ele quebrou. Então eu acho que ficou muito bom. O fato de eu ter falado que denuncia a época não quer dizer que tenha sido ruim, entendeu? Bom, vamos só, antes da gente ir para os pontos positivos e negativos, né? A gente tá falando aí dessa ideia do personagem do Paul, né, ser quebrado, né? Porque a ideia é que a mãe dele conseguiu, com o poder lá das Bene Gesserits, ela conseguiu mudar o sexo dele era pra nascer uma menina e ele nasceu um menino, né? E aí ela meio que acabou incomodando todo mundo. Ela incomodou as Bene Gesserits, que tinham um plano específico, mas ela quis meio que forjar o tal do Messias dela ali. E a gente tem os Fremen meio que aceitando o Paul como esse Messias, e é interessante, eu gosto dessa discussão que o filme traz, que a gente tem ali no papel do Javier Bardem, que são os crentes, né? Os crentes na profecia. E a gente tem no papel da Zendaya o papel da galera que é cética e que não acredita, né? Então, a gente tem meio que dois lados, e esses lados começam a se bater durante o filme, até que no final lá existe uma ruptura de fato, né? Dos dois lados. Pra mim, o personagem, cara, e vivido pelo Javier Bardem também, cara, é muito bom, assim. Ele é um tipo de coisa que eu, honestamente, não estava esperando no filme, né? Porque o primeiro filme, pra mim, ele não tem esse respiro do alívio cômico, né? Pra mim, ele é completamente sisudo, ele é denso, ele é pesado. Pesado não no sentido de temas pesados, mas realmente é um filme que ele tem um clima. Nesse aqui a gente tem esse mesmo clima, mas a gente tem algumas brincadeirinhas ali com o Javier Bardem que eu acho que encaixou e que trouxe uma riqueza ali pro personagem Cara, dele tá todo também. mundo chamando ele de alívio cômico e eu Você não discorda? consigo lembrar. Eu discordo, cara. Eu não consigo lembrar dele como piadista, fazendo graça. Não, eu não vejo nesse sentido de piada, mas é porque tem um certo momento... Nas primeiras vezes que ele fala alguma coisa, não. Mas depois dele repetir tantas vezes que, tipo, qualquer coisa que o personagem do Paul Atreides faz, ele coloca de algum jeito dentro da profecia pra justificar que aquele é o Messias. Então, mais ou menos ali do meio pro final, a repetição daquilo que ele tá fazendo fica um pouco cômico. Mas ainda assim, pra mim não fica tipo cômico, tô morrendo de rir. Eu diria que ele é um personagem inocente, ingênuo. Talvez. Ele carrega uma certa ingenuidade, saca? Uhum. Ele é o estereótipo do crédulo, do fiel que acredita em tudo. Cara, vai ser meio impossível a gente não fazer esse tipo de analogia. Impossível. Nesse episódio a gente falar disso. Eu nem sei se eu posso, peço perdão. Se não der, tu corta aí. Pode, porque realmente é um assunto fique à vontade. que tem sido bem cansativo. Mas é que nem a galera fanatizada politicamente, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, cara. Assim, o próprio Trump uma vez falou que, se eu der um tiro na cabeça de uma criança em praça pública com as câmeras me filmando, mesmo assim as pessoas vão me justificar, saca? Sim. E a gente tá vendo isso aqui no Brasil também. É um pouco esse estereótipo. A ficção científica, ela serve pra fazer uma crítica. A ficção científica, ela é perfeita para fazer uma crítica, porque eu posso substituir etnias, eu posso substituir nações, nomes e tal. E aí todo mundo sabe que ele tá falando aquilo, mas não vou arrumar treta com ninguém, porque, você entendeu isso, mas entendeu? E ele ali, cara, velho, ele é aquele cara que... Se o Paul Atreides tivesse feito alguma outra coisa, ele ia justificar, ele ia... Tudo. Um exemplo disso aqui. No final, a profecia dizia que o escolhido iria tornar Arrakis um lugar verde. Uhum. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu posso ter entendido errado, mas
queria tornar um lugar verde. No final, o Paul ele não torna Arrakis um lugar verde. Ele diz que vai levar todo mundo para um planeta verde. Uhum. Ou seja, já é uma distorção da profecia. Só que o cara, ele drivou a profecia num nível que ele tava na rampa, pô, vambora! E tava nem aí mais, cara, porque ele já não tava mais com o olho no Messias profetizado. Uhum. Ele tava com o olho naquele Messias. E ele esqueceu completamente da sua fé. Ele passou... a fé dele evoluiu, mudou para uma outra parada. Porque agora ele estava diante dele de um Messias em carne e osso agora. Não tem mais por que eu ficar agarrado a essa parada. Entendeu? O Messias foi completamente construído e desconstruído na minha frente, mas o que importa é que se cumpriu e que se dane, agora vambora. É a fé cega. Então isso que eu achei fantástico no filme, porque ele foi falando e esse negócio dele, como tá escrito, até chegar um momento que ele não tá mais prestando atenção de como tá escrito. Tá rolando e não tá nem mais aí, vamos pra Terra Verde, vambora, caramba e tal. Entendeu? Então eu achei isso fantástico nesse sentido. Tanto que ele perde a mão, vários momentos, o pessoal que continua ali na tradição, se apegando às tradições do passado, continua e ele, não, vambora, para com isso. Daí começa a bater de frente, porque ele não é só um crente. Ele é um cara que quer acreditar. E se em algum momento passar pela cabeça dele ou alguém falar que aquele cara não é o Messias, ele não só vai se desiludir, como ele vai perceber que a vida dele é uma farsa, entendeu? Tanto que ele abriu mão da vida dele, falou, me mate e tome o meu lugar, saca? Então isso é um ensaio sobre o fanatismo político, isso é um ensaio sobre essa construção do Messias, de domínio de povo, entendeu? É incrível, cara, é muito bom. E o incrível é que, mais atual que isso, impossível, né? Que a gente tá vivendo nesse momento, né? Mas é por isso, a obra ela serve ao tempo e a visão desse tempo também serve à obra. Tanto que ele deu um enfoque maior nessas coisas, o Villeneuve, e deixou outras de fora. Por exemplo, aí agora se me permite eu começar a falar um pouquinho dos pontos positivos e negativos, vambora, pode ser? Vambora. Ou você quer fazer um preâmbulo? Não, vambora. Eu acho que eu que não li os livros... Eu queria ver mais sobre, por exemplo, o melange, sobre a especiaria. Sim. Eu queria ver mais isso. Esse é um daqueles pontos que eu falei que eu senti estranheza e eu sei que é por causa que foi mal adaptado. Outros foi adaptado bem e eu não senti estranheza porque eu não conheço a obra. Esse, mesmo sem eu conhecer a obra, eu falei, tá estranho. Porque eu queria saber mais, mas não é aquela coisa que me incomoda no sentido de que estragou, né? Não, foi questão de escolha criativa. Ele decidiu focar mais na questão cultural, política, psicológica, entendeu? Mas a parte da especiaria, ele não abordou tanto. Saca? Eu concordo com você, que o que o filme mostra meio que dá a ideia de que a especiaria, ela é como se fosse um petróleo. E quem tem o poder do petróleo aqui domina o mundo, mas a especiaria é muito mais do que isso. Ela tem muito mais coisas, até efeitos sobre as pessoas, enfim. Então, acho que tem muito pra se explorar. No filme a gente não vê. E a outra coisa é que, e aí eu também não faço ideia como é no livro, mas a gente tá falando que tem várias casas. E no final a gente vê que tem várias casas. Só que as únicas casas que a gente conhece são a Atreides e a Harkonnen. E a gente sabe que tem um império que a gente vê muito pouco também, né? Então, esses outros lados do universo que é tão grande, a gente não vê porque, de fato, aí, como você disse, é uma escolha da gente focar nesse pilar de história que é a história do Paul Atreides como Messias e discutir essas coisas, que aí eu entendo também que é essa escolha do Villeneuve para falar com o nosso tempo, né? Porque eu acho que faz todo sentido esse tipo de discussão nesse momento, né? Além dessa coisa da adaptação da escolha narrativa, eu senti também um pouco de pressa em alguns momentos, sabe? O tempo para mim ficou um pouco confuso. A única marcação de tempo que a gente vai ver mesmo no filme é com a gravidez da Jessica. Uhum.
ele viaja muito rápido, ele vai pra um lugar, vai pra outro, aí depois ficou um pouco confuso essa parte pra mim. Eu fiquei assim, caramba. E eu acho que um pouquinho também, eu sei que ele passou por uma bad trip ali, quando tomou o suco. O suco do verme. Mas assim, eu acho que poderia ser de uma forma mais sutil. Eu entendi o que ele quis fazer. Ele quis assim, será que ele mudou realmente o caráter dele? Ele se corrompeu? Ou ele realmente olhou as possibilidades, que ele fala, meio Doutor Estranho isso, né? Uhum. Ele olha as várias possibilidades e fala assim, só vai dar se eu fizer isso aqui. Eu senti que o Villeneuve quis deixar isso no ar. Mas esse no ar que ele quis deixar, essa coisa subjetiva, não ficou tão marcada. Saca? Não ficou tão explícito. Ali precisava um Nolan da vida. E olha que eu nem gosto tanto assim do Nolan. Apesar do Nolan da vida que deixou o peão lá bem explícito. Olha, o peão caiu ou não caiu? Sabe? Uhum. Precisava de uma coisa um pouco mais marcada. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, não é pra sim. escolher um dos lados, não. É marcar bem essa coisa de sabe? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho mesmo, sabe como é? Sim. Pra quem pegou a referência da nossa literatura brasileira. Então, aquela coisa assim, pô, foi ou não foi mesmo? Ele se corrompeu pelo poder ou ele de fato escolheu porque ele tá gerenciando os danos? Porque... Precisava marcar mais isso. Acho que a virada dele ficou... Eu acho que ela é um pouco rápida e dúbia, porque a gente não sabe se as atitudes dele no final são porque é o resultado da bad trip dele, ou se ele teve as visões dele lá, mas ele continua descrente e ele tá usando aquilo ali pra manipular e conseguir a vingança dele, né? Que inclusive ele fala pra mãe dele em algum momento, eu não sei se é no fim do primeiro filme ou se é no começo desse, que ele ainda não tá tão imerso nos frames, e aí ele fala, a gente precisa conquistar eles pra gente ir contra o Império de algum jeito, a gente precisa usar isso que a gente tá construindo aqui pra gente vingar a morte do meu pai e tal. Então a gente não sabe se ele pirou na batatinha mesmo ou se ele tá só usando tudo isso, né? Então ficou dúbio. Concordo com você aí que eu acho que precisa, talvez a hora da virada dele, o momento da virada, todo esse segmento que a galera decide ir pro sul e ele vai lá fazer a viagem dele lá, eu acho meio entroncado, assim, eu acho meio corrido, meio confuso e tal, até eles se juntarem ali naquele final, que ele tá falando com todo mundo e que ele diz, né, que eu sou o cara e tal, eu sou o Messias mesmo e vou botar pra quebrar. Até aquele momento eu acho que o filme dá uma perdida na organização, sabe? Do que tá querendo mostrar, nas motivações, enfim. Eu acho que dá uma perdida mesmo. Cara, assim, até mesmo aquele, o príncipe lá, o cabeça de nós todos lá que aparece no final. que tem, o personagem dele é legal. O personagem dele é legal. Mas até ali aquela luta de faca, no final, eu sei que... Eu não sei, parece que... Por que aquele personagem... Eu entendo, tá? O pessoal defende o livro, tem vários personagens que não... Por que não aparece antes? Assim como a Princesa Irulan também. Por que não aparece no primeiro? Pelo menos um relance. Uhum. Por que não trabalha mais isso? Eu sei, decisões, nada que vai fazer um filme ruim... São só coisas que parecem jogadas demais, entendeu? Eu acho que um pouco dessa pressa do final pode ter sido diluído também com o primeiro. Talvez, eu não sei. Talvez. A apresentação da princesa, a apresentação desse primo. Cara, se você tem a Anya Taylor-Joy aparecendo em menos de 15 segundos na tela... Por que você não pode ter esses dois personagens aparecendo, o Imperador aparecendo no primeiro, entendeu? Uhum. O Imperador nem digo que o Imperador é legal ter essa coisa de, olha, que é o Imperador, tá escondidas e tal. Mas esses personagens eu acho que seria interessante, sabe? Não sei. Me passa essa ideia de coisas muito jogadas, muito assim, vambora. E a gente tá falando aqui de 2 filmes que não são filmes curtos, né? O Duna Parte 3 tem 2 horas e 46, que eu acho que eu não senti, o primeiro talvez eu senti um pouco mais, justamente porque ele é mais lento mesmo e tal. Esse aqui eu acho que ele deixa a gente mais na ponta da cadeira porque ele tem muita ação e tal.
Mas Sim. Tem tempo, né? Tem tempo pra fazer tudo isso e talvez tenha sido escolha mesmo do que ele quis mostrar e no que ele quis focar. Porque, de fato, né? Tem duas coisas aqui nesse filme que a gente não tem explorado, que é a princesa e a irmã do Paul, que é um bebê, né? E que eu ouvi a galera falando que no livro ela nasce, parece que ela tem 4 anos, sei lá, nesse momento da história, né? Eu ouvi falar que... A gente ouve, né, de podcasts, de amigos que leram o livro, de que é o tipo de personagem complicado de se adaptar. Sim. Porque quem mata o imperador é a irmã de 4 anos. Eu acho que é isso, saca? Sim. Uhum. E ela fala de maneira como se fosse adulta. Então como é que você vai adaptar isso, brother? Entendeu? São adaptações que são completamente justificáveis, né? Do jeito que a gente vê. Não me incomoda nem um pouco. Nem um pouco. Agora, tem uma coisa que me incomoda desde o primeiro filme, eu não sei se você concorda comigo, Márcio, mas eu acho que o Villeneuve não... Eu acho que as cenas de ação, eu acho que ele não manda tão bem, sabe? As cenas de guerra, quando tá todo mundo... Coreografia de luta, não? Eu acho que, no geral... luta ou batalha campal? A batalha campal... A luta é ok, a luta eu acho até ok, mas a batalha campal eu acho que só parece um monte de gente correndo, sabe? Eu acho que eu não consigo ver muita coisa assim. Não. Porque agora, assim, ele é muito bom no quesito plástico da luta. Uhum. Por exemplo, quando crava lá mostrando a nave sendo bombardeada, atacada, aí foca naquilo ali, aí aquela plasticidade da nave, né? Ele é um esteta, né, cara? Sim. Ele é um cara que tá preocupado com essa parte. Ele mesmo falou que ele não gosta de diálogo. Então, assim, um cara que não gosta de diálogo, ele não curte tanto pim, tchim, 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 sabe como é que é? O pessoal batendo arma no meio de um campo. Ele vai querer fazer de uma forma diferente. Sim. Entendeu? Então, ele vai sempre pensar nisso. Então, perceba, as melhores cenas de confronto é entre, no máximo, um grupo e outro grupo. Um grupinho pequeno, né? Um grupinho pequeno e outro grupinho pequeno. Ele perde um tempo mostrando o pessoal, que ele é muito maneiro, subindo devagar por uma encosta com traje. Sim, é isso aí. Sabe? Ele perde um tempo mostrando o cara assustado vendo os corpos caindo um a um. Na hora que aparece o personagem do Thanos, do Josh Brolin. O ator do Josh. É isso, do Josh. Porque a gente não lembra o nome dele, né? Eu não lembro o nome dele, né? Ele aparece, né? Ele aparece ali e no meio de um vucu-vucu. E aí ele tá correndo e daqui a pouco do nada o Paul aparece debaixo da areia, banda ele, passa uma rasteira nele, cai e a galera continua lutando de fundo. Por mais que o Villeneuve não curta diálogos, para ele é muito mais interessante aquele momento. Sim. Do que ficar mostrando o pessoal lá fazendo luta. Porque eu acho, tô falando, tá vindo uma coisa aqui na minha cabeça. Talvez o Villeneuve, ele tenha medo de como os figurantes vão agir, entendeu? O cara tão preocupado com detalhe, se eu deixar na mão de figurante ou de CGI robotizado, vai ficar estranho. Então eu prefiro trabalhar pequenos grupos do que trabalhar batalha campal. Isso é o que me passa. Como você disse, são pontos negativos que a gente tá trazendo aqui que não vai deixar o filme ruim de forma nenhuma. Pra mim, é sensacional o filme. É só que toda vez que a gente tem esse momento, a gente que gosta de filme grandioso, de filme épico, a gente fica querendo ver, né? Tipo, fala, putz, eu quero ver essa batalha. E ele vai virar a câmera pra esses pequenos momentos, né? Então, desse jeito. Então, enfim, é uma decisão. Tanto que o Villeneuve, ele sabe dar peso nas coisas, cara. Cara, no cinema, assim, eu acho que beira o insuportável de som, sabe? Se você assistiu, sei lá, no cinema IMAX ou nesses cinemas que tem um som mais alto e tal, cara, é muito alto quando tem uma nave descendo, quando a própria luta lá que tem no planeta, que planeta maneiríssimo também, o planeta lá dos Harkonnen, que tem o sol preto e tal. Como
o barulho da galera gritando naquela espécie de coliseu, cara, aquilo treme no peito, assim. Então ele consegue trazer o impacto das coisas, o peso, né, desse universo que é esmagador, né? Então, isso ele sabe fazer. Isso não tem não tem um A pra falar do Villeneuve nesse sentido, porque o cara, ele consegue colocar a gente lá pra sentir esse impacto desse universo. E o interessante, cara, é que o Villeneuve, ele tá tão preocupado com os detalhes estéticos e tal, que às vezes eu fiquei reparando quando lá o Barão Harkonnen lá se deslocava parecendo um balão inflável, ele no fundo andando, as coisas acontecendo não só no enquadramento central assim, mas as coisas acontecendo em volta. Tem avanço tecnológico e isso que é o bonito de Duna, sabe? Eu acho que a maior beleza de Duna, e acho que também passa um pouquinho, Star Wars se inspira nisso, ser futurista sem ser sabe? Uhum. Sem ter... Star Wars se inspira, mas peca botando esses barulhinhos, né? Uhum. Botando luzinha e tal. Duna não tem isso. Tem aquela estranheza, tem a questão tecnológica, tu vê que é uma tecnologia, mas mais uma vez, aquela tecnologia que parece magia. Sim. Isso o Villeneuve consegue transparecer na tela. Ele continua mantendo o que o primeiro tinha de encher a tela, mas agora não só enche a tela agora, como também tem muita ação na tela. Isso é muito legal. A parte dele pegar o Vorme, tentar domesticar o Vorme, isso é muito bom. O que você falou desse universo futurista e de ser um universo alienígena mesmo, ele consegue transparecer que é uma sociedade que tá tão no futuro, ela tá tão entranhada em uma tecnologia que você mesmo disse aí que parece mais magia, que eles quase não parecem, pelo menos os Harkonnen, eles não parecem humanos normais, né? Eles parecem alguma mutação de alguma coisa que, enfim, que foi mudando através dos milhares de anos que foi passando. Cara, vamos encaminhando pro final aqui. Eu queria fazer uma pergunta difícil de prever, né? Eu acho que não foi confirmado ainda uma parte 3. Eu me lembro que quando saiu o primeiro filme, eu acho que eu assisti na estreia, uma parada assim, ou pelo menos na semana da estreia. E assim que o filme teve esse primeiro fim de semana, eles anunciaram um 2, porque a galera tava meio que todo mundo saindo puto do cinema, porque apareceu parte 1 lá no começo do filme e a galera, ei, vocês não avisaram que tinha parte 2, né? A gente já fazia essa ideia justamente porque a gente acompanha essas paradas e tal. Mas até agora o filme tá fazendo sucesso e não foi anunciado, né? E eu vi uma entrevista do Villeneuve, inclusive, falando que quer fazer uma parte 3. Inclusive, uma parte 3 seria... eu acho que sobre outro livro, que é o livro que fecha a história do Paul, né? Que acho que é o Messias de Duna, que chama esse outro livro. E... sei lá, o que você gostaria de ver mais nessa parte 3, assim? Porque eu acho que a gente já tem uma ideia do que pode acontecer, por ouvir tanta gente falar, mas o que você gostaria de ver de história mesmo, ou de explorar mais nesse universo, nessa parte 3, se ela existir? Cara... o que eu gostaria de ver era essa guerra santa que estão falando que vai rolar, né, entre as casas, né? Eu acho que vai ser esquisito não mostrar Duna, não mostrar Harkness. Eu não li o Arrakis, eu não vi o filme, não li o livro, mas a forma como também acho que fecharam o papel do personagem da Zendaya também. Eu não sei se a gente vai acompanhar ela ali, se a gente vai acompanhar ele guerreando. Eu gostaria muito de ver as outras casas, outros planetas, sabe? Mas eu entendo que é meio estranho se sair muito de Duna. Sim. Porque deixa de ser Duna, né? Eu tô contigo, assim. Talvez, sei lá, o próximo filme começasse dando uma introdução de outras casas e aí depois, sei lá, ligasse com a guerra. Não sei. É difícil, é um problema aí que o Villeneuve... tem nas mãos aí pra fazer nesse terceiro filme, mas eu gostaria de ver mais desse universo também, assim, porque a gente vê que o universo, essa construção de universo é riquíssima. E eu acho que, sei lá,
Não devia ser só uma trilogia, sabe? Por pontos que a gente tá comentando aqui, poderiam ser mais filmes pra ter tempo de explorar outras coisas, sabe? A especiaria, pra ver... Quando a gente vê lá os Fremen, a gente vê que tem... Até os próprios Fremen, eles têm desavenças entre si, eles têm clãs entre si que discordam, concordam de certas coisas e tal. Então a gente... O universo é tão legal que parece que dá pra ter mais. Dá pra virar série, dá pra virar um monte de coisa que a gente gostaria de ver, né? Mas... Sim. Vamos ver aí o que nos espera pra uma parte 3. Márcio... Queria te agradecer, cara. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa horinha. Cara. E faz tempo que a gente não fala, eu não sei o que você está fazendo na internet, mas eu imagino que você esteja fazendo alguma coisa na internet. Cara, nem eu sei. Então, se tiver algum jabá aí, fala aí onde que a galera consegue ouvir você mais, ou ver, que você é um cara do RPG, você tá sempre com a galera do RPG aí. Cara, eu tô sempre em mutação. Eu tenho andado meio parado com o canal do Perdidos no Play. Eu tava muito ativo e foi dando uma declinada. Mas, ao mesmo tempo, tem outra área, outra coisa que tem subido muito, que tem sido conteúdo cristão novamente na minha vida. Então, em breve, vocês vão ouvir falar aí de mim, um podcast que tá para sair lá da igreja. Eu sou da Igreja Batista Betânia, pastor Kenner Terra. Então, a gente tá para lançar aí um podcast que fala bastante de cultura, de Bíblia, mas também focado nessa coisa cultural, né, da análise da fenomenologia do cristão sobre o mundo enfim, vai ser uma parada bem bacana, um espaço de diálogo, mas eu não larguei minha nerdice, continuo jogando RPG, continuo fazendo minhas coisas também nessa área, só que eu confesso que realmente deu uma abrandada, porque o chamado tem sido mais forte, né, a minha vocação para as coisas do reino de Deus tem sido um pouco mais... Tem me exigido um pouco mais. Então eu tenho atendido mais a esse chamado ultimamente. Mas nada que seja uma coisa que anule outra, não. Maravilha. Tô curioso para ver esse projeto. Inclusive, curto muito aí o Kenner Terra mesmo. Eu acompanho ele no Instagram e tal. Já vi participações dele em podcast e tal. Então, tenho certeza que vai ser um ótimo conteúdo aí, que eu acho que esse tipo de conteúdo nunca é demais, né? Eu já acompanho alguns e tal, mas é sempre bom, quanto mais gente falando disso e mostrando isso, mais importante, que a gente tá precisando, sabe? Eu acho que os cristãos estão precisando desse tipo de conteúdo urgente. Sim. Então é isso, queria lembrar vocês aí de seguirem o Coffee X Podcast no Instagram. E deixe aí o seu comentário, o que você achou de Duna Parte 2, se você concorda com as nossas opiniões. Deixe aí no nosso Instagram, @CoffeeXPodcast, e você também pode comentar no Spotify, que lá tem caixinha de pergunta agora, então dá para você interagir com a gente. Muito obrigado por você que escutou até aqui, a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu!